Alta no custo de produção dos alimentos, conflitos internacionais, problemas logísticos, questões climáticas. Esses são alguns dos desafios para garantir a segurança alimentar no Brasil e no mundo. E para debater estratégias que assegurem alimentos de qualidade para as famílias, foi realizada a 4ª edição da Jornada CNA Eleições 2022. Esse é um tema que eu acho de muita importância. É um tema que nós temos de provocar os presidenciáveis a fazer políticas públicas que tragam condições de que essas pessoas venham a ter acesso ao alimento saudável, o alimento que nós produzimos e que exportamos. É com essa importante discussão sobre o acesso aos alimentos de qualidade que começamos o Nosso Agro, um programa Sistema CNA Senar que aproxima campo e cidade. Confira o que mais preparamos para você. Com o aumento no preço dos defensivos, fertilizantes e outros produtos agrícolas, os produtores rurais têm buscado alternativas, como os bioinsumos. O controle biológico, tanto de pragas e doenças, economicamente é mais vantagem da gente ter a nossa biofábrica. Com certeza, eu tenho uma redução de custo ali de 60% do custo que eu teria. É viável? É, com certeza, e eu recomendaria aos nossos colegas produtores. E você vai ver também o poder da ecoterapia na reabilitação física, motora, social e emocional de muitas pessoas. Gosto demais. Eu nem andava sozinho. Eu andava na cadeira de roda. Alegria também para a mãe, Dona Divina, que vê a mudança na vida do filho. Alimentar, a gente colocava comida na boca dele, agora não, graças a Deus, ele consegue alimentar com as próprias mãos. Essas são algumas das atrações do Nosso Agro, que começa agora. A segurança alimentar no Brasil e no mundo foi tema debatido por especialistas na 4ª edição da Jornada CNA Eleições 2022, realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Vamos ver como foi. Os alimentos produzidos pela nossa agropecuária chegam a mais de 1 bilhão de pessoas no Brasil e no mundo. Mas é preciso garantir que esses produtos sejam acessíveis à população. A segurança alimentar é fundamental para que as famílias tenham alimentos de qualidade, com regularidade e na quantidade necessária. Esse é um dos desafios enfrentados por todos os países nesse momento de alta nos custos de produção, problemas logísticos, questões climáticas e conflitos em áreas produtoras de insumos agrícolas. Por isso, a 4ª edição da Jornada CNA Eleições 2022 debateu o tema segurança alimentar para apresentar soluções que beneficiem toda a sociedade. É inconcebível o Brasil ser o grande produtor de alimentos do mundo, onde nós ofertamos aqui internamente uma quantidade muito boa de alimento, mas infelizmente grande parte da população, é calculada entre 20 a próxima a 30 milhões de pessoas, passam fome. Esse é um tema que eu acho de muita importância. É um tema que nós temos de provocar os presidenciáveis a fazer políticas públicas que tragam condições de que essas pessoas venham a ter acesso ao alimento saudável, o alimento que nós produzimos e que exportamos. Para os especialistas que participaram da Jornada CNA, o atual cenário mundial tem dificultado as metas de segurança alimentar, mas que o papel do Brasil contribui para minimizar os efeitos negativos. O que se precisa fazer é voltar ao caminho que nós estávamos, não é? Que é o incentivo à produção local, que é o incentivo àqueles países que podem produzirem de forma barata e de qualidade para garantir a segurança alimentar daqueles outros países, que os alimentos possam ter livre circulação no mundo, tanto os alimentos, a produção desses alimentos, quanto o que faz produzir,
ou seja, os seus fertilizantes, os seus insumos, tudo que for necessário. O Brasil foi muito reconhecido como um fornecedor confiável. A gente teve um crescimento das exportações, por exemplo, para o Sudeste Asiático, né? A gente cresceu alguma coisa para o Oriente Médio também. O próprio Estados Unidos passou a comprar mais da gente. Então, países que tradicionalmente já compravam aumentaram a sua compra de alimentos do Brasil. Na jornada CNA, também foram discutidas as estratégias para garantir a segurança alimentar. Na visão dos especialistas, incentivos e políticas públicas que estimulem a maior produção de alimentos são alternativas importantes para reduzir a fome. E medidas protecionistas de alguns países, como proibir a exportação, andam na contramão de ações para garantir alimentos em nível mundial. A solução é manter mercados abertos, é apoiar as populações mais vulneráveis nesse momento, a população, o consumidor, né, acima de tudo. Aumentar a transparência e diálogo internacional, porque os países estão impondo restrições, avisando os outros do dia para a noite. Um dia um fecha o trigo, como a Índia, outro dia o outro fecha a palma. Isso tem que ter diálogo e transparência, tem que ter escoamento de produtos no Mar Negro, porque agora a guerra está chegando nessa questão do escoamento, e, sobretudo, as medidas corretas de política pública. Países que estão proibindo exportação, taxando a exportação de alimentos. Então é uma prática extremamente danosa, que pode ter um resultado muito pior nos países que dependem desses alimentos. Nem todos os países são autossuficientes como o Brasil, né? E o Brasil, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de restrição. O país precisa de algo mais estruturante, é o que a gente vai colocar no documento, né? Uma política de longo prazo, não só, né, para garantir a renda, mas o acesso a esses alimentos. A segurança alimentar marcou a 4ª edição da série de debates que discute temas fundamentais para o Brasil. A jornada CNA Eleições 2022 também tratou sobre reformas, educação, formação, emprego, saúde e segurança. E a partir desses temas, a CNA vai formular propostas do setor produtivo que serão entregues aos candidatos à presidência da República e aos parlamentares. Nós estamos construindo o que é que precisamos para o Brasil. Porque, na verdade, é o Brasil que precisa das grandes reformas, que com certeza essas grandes reformas vão ter reflexo no Brasil como um todo. E o agro, por ser hoje a atividade econômica mais importante do país, com certeza vai ter reflexo positivo. E o conhecimento é uma ferramenta importante para alcançarmos a segurança alimentar. Pensando nisso, a Faculdade CNA tem um leque de opções para você se tornar um profissional do agro e ajudar nesse desafio. Até o dia 20 de julho, você pode se inscrever para o vestibular dos cursos de graduação à distância em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. O edital está disponível em www.faculdadecna.com.br. Com o aumento no preço dos defensivos agrícolas e fertilizantes, os produtores rurais têm buscado alternativas para reduzir os custos na produção de alimentos. Os biodefensivos e outras fontes de nutrientes são algumas das opções encontradas. E o sistema CNA-Senar também desenvolve ações para orientar e capacitar os produtores para aproveitar essas tecnologias, que podem, inclusive, serem feitas na propriedade rural. Seu Hélio cultiva grãos no Distrito Federal. E para reduzir os custos do negócio, há pouco mais de 2 anos, o produtor e os sócios buscaram alternativas para diminuir a dependência dos produtos importados. Na fábrica de bioinsumos, as bactérias do gênero Bacillus são cultivadas para atuarem no controle de pragas. A estrutura montada segue padrões de segurança e meio ambiente. Com este bioreator, a produção alcança até 4.000 litros por semana. O controle biológico, tanto de pragas e doenças, economicamente é mais vantagem da gente ter a nossa biofábrica. Com certeza, eu tenho uma redução de custo ali de 60% do custo que eu teria. É viável? É, com certeza, e eu recomendaria aos nossos colegas produtores. E os biológicos é um casamento perfeito. Por quê? É uma vida auxiliando outra vida. Hélio sabe que para fabricar esses produtos é preciso se qualificar. E o curso de bioinsumos do Senar em Goiás
veio para capacitar produtores e profissionais que atuam no agro. Explicar para o produtor rural de pequeno, médio e grande porte que existe uma alternativa, como deve ser utilizada, como deve ser manejada, porque também exige algumas especificações de aplicação. Já que eu estou lidando com um produto vivo, eu também tenho que me preocupar da maneira com que ele é armazenado, com a maneira com que ele é aplicado. Na sala de aula, a teoria prepara o caminho do conhecimento. Já as práticas dão a experiência para a manipulação e a maneira correta da aplicação biológica dos micro-organismos nas plantas e no solo. Danilo foi um dos produtores que participou do curso. Agora, ele vai utilizar os conhecimentos e a nova tecnologia para melhorar a produção de forrageiras na propriedade. Eu sou filho de pequeno produtor e, os gastos são bem elevados com a adubação, sabe? Pelo momento político que a gente está vivendo, e os bioinsumos são uma maneira de baratear o custo de produção. Porque de 2 anos para cá, os insumos químicos praticamente dobraram de preço. E o bioinsumo é uma opção para estar barateando o custo. E nessa busca por reduzir os custos na produção de alimentos, agricultores e pecuaristas também estão atentos aos fertilizantes minerais extraídos no Brasil e a sua utilização com micro-organismos. O município de Montes Claros de Goiás, a 270 quilômetros de Goiânia, é a primeira cidade da região centro-oeste a ter uma mina de potássio natural. Hoje, apenas 3,9% do produto comercializado no país é nacional, ou seja, mais de 95% desse fertilizante precisa ser importado. O fertilizante natural ele tem uma eficácia muito grande na sua atuação junto com os micro-organismos. Então, esse trabalho deles, conjunção, eles permitem aumentam, potencializam a disponibilidade de nutrientes, macro e micronutrientes para o solo, para os vegetais. Enriquecemos o solo, enriquecemos a planta e, por sua vez, estão ofertando, enriquecendo o nosso comida do dia a dia, né? Diminuir custos, garantir a qualidade dos insumos adquiridos, manter a sustentabilidade e ainda contribuir para a produtividade fazem parte do trabalho da CNA, que tem desenvolvido uma série de ações que vão desde a regulamentação até a elaboração de materiais informativos. A CNA ela tem trabalhado aí numa série de frentes, tanto para garantir a disponibilidade de fertilizantes minerais, os tradicionais utilizados na agricultura, mas a gente também tem trabalhado aí em outras frentes, seja essas de orientação quanto ao controle da qualidade desses produtos obtidos, mas também dos biofertilizantes. É uma alternativa aí de longo prazo para a gente ter práticas mais sustentáveis, práticas mais domésticas, para a gente estar cada vez menos dependendo aí da importação desses insumos. E tem muito mais para você no programa de hoje. A produção de frutas e hortaliças da Neuci consegue bons resultados com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar. E veja também, a ecoterapia tem transformado a vida de muitas pessoas na reabilitação física, motora e emocional. Não perca, hein? É logo depois do intervalo. Vamos conhecer hoje a produção orgânica de frutas e hortaliças da Neuci, que com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, vem conseguindo bons resultados no cultivo dos alimentos e na qualidade de vida da família. Há 11 anos, a produtora Neuci cultiva alimentos no Distrito Federal. E no campo, ela encontrou a oportunidade de realizar um desejo antigo. Virei produtora rural, influenciada também pela minha família, lá no Rio Grande do Sul. E acabamos, ao perder os empregos aqui em Brasília, a gente acabou aproveitando e comprando a propriedade. De lá para cá, fazem 11 anos. Mudamos um bocado de coisa, fomos aprendendo bastante. O filho é o braço direito da agricultura. Tanto trabalho e dedicação fez com que a família conquistasse há 5 anos a certificação OPAC Cerrado, que atesta que o alimento atende às exigências da produção orgânica. Trabalhar em família é sempre um privilégio.
Nossa família não era de cultura de plantadores, de pessoal da roça, e viemos aprendendo junto a cada desafio que aparecia aí. O orgânico foi uma oportunidade de a gente ter essa vontade de participar do campo junto com a natureza e dela tirar uma alimentação que a gente tem certeza que vai só nos fazer bem. Tudo começou com o limão Tahiti e logo chegou a banana. Com a assistência técnica e gerencial do Senar, a variedade aumentou. Depois da tecnologia aplicada pelo Célio, o cultivo passou a ser consorciado entre outras culturas. Nós fizemos o trabalho de consórcio nas entrelinhas, onde nós orientamos 100% a prática de manejo e adubação na cultura secundária e não deixamos de mão a cultura primária, mas a orientação foi focar adubação e nutrição na cultura secundária e assim nós obtivemos também êxito na cultura primária, que ela foi lá buscar a cultura e hoje nós podemos observar que hoje o limão está com uma boa qualidade aqui e a rotação, diversas hortaliças nós estamos produzindo aqui para atender a cadeia. Um dos trunfos da produção orgânica da Neuci, com a ajuda do Senar, foi melhorar o manejo no cultivo das frutas, o que resultou no aumento da produtividade. Com esse fornecimento nutricional e hídrico, o limão voltou a produzir com a qualidade bem elevada. Hoje, se falando em questão de produtividade, nós tivemos realmente um crescimento acentuado. Vamos botar aí que nós aumentamos uns 200% a produtividade hoje aqui na propriedade. Se falando da produção de limão, né? Melhorando na qualidade do produto, minimizando os custos da atividade e minimizando os problemas da produção, do manejo. Com tudo isso vai ajudar na melhoria e no aumento da renda do produtor. A produção da família também faz parte de um sistema chamado Comunidade que Sustenta a Agricultura, ou CSA. Ao lado de outros coagricultores, o grupo se organiza e financia a própria produção rural. Tomate, cenoura, rabanete e mandioca são apenas alguns alimentos que compõem a cesta da comunidade. É um trabalho participativo, tipicamente participativo. As pessoas deixam de ser consumidores e passamos a chamar de coagricultores. As pessoas pedem o que querem, o alimento dela, né? Eu quero comer isso, quero comer aquilo e tal. Aí a gente rateia o custo dessa produção e as pessoas rateiam o pagamento. Mensalmente o produtor recebe e os produtos são entregues em lotes semanais. O consórcio na propriedade vai além da integração de culturas e também envolve a sustentabilidade. Nesse corredor, por exemplo, de um lado fica o limão, do outro a banana. E aqui no meio, uma árvore, o jacarandá, divide o espaço com o abacaxi. Na propriedade, são 2 hectares produtivos e outros 8 reservados para a preservação, chamado de cerrado remanescente. E a gente viu que com o controle biológico e com esse consórcio, a gente tem um controle e uma participação da natureza muito maior. E isso nos facilita e nos dá mínima condição para produzir o orgânico. Sem ela, não seria realmente viável. Para a família que trocou a cidade pelo campo, fica o exemplo de que com parceria é possível crescer ainda mais. Uma pessoa feliz, realizada e com muita coisa para fazer. Quero melhorar mais. A gente tem um orgulho danado do que está fazendo, mas quer mais, quer melhorar mais. Olha, se você se identificou então com a história da Neuci e também quer investir na fruticultura, atenção para essa notícia. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está com as inscrições abertas para os cursos técnicos de nível médio para as atividades de fruticultura, zootecnia e agronegócio. Os interessados podem se candidatar até o dia 29 de junho. Os cursos são gratuitos e contam com atividades online e presencial nos mais de 130 polos espalhados pelo país. Acesse etec.senar.org.br e se inscreva. E quem chega agora para falar com a gente é o Francisco Jordão, direto da CNA em Brasília. Francisco, quais foram as outras notícias da semana? Olá, Márcio. Olá, você que nos assiste.
Vamos ver como o sistema CNA-Senar trabalhou nessa semana para os produtores rurais. A CNA solicitou 710 milhões de reais de subvenção ao seguro rural para a safra de verão. O ofício, assinado pelo presidente João Martins, foi encaminhado ao Ministério da Economia. João Martins também esteve com o embaixador do Cazaquistão para estreitar ainda mais as relações bilaterais entre os países. O presidente da CNA ainda se reuniu com a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia para tratar de futuras ações conjuntas. No Senado Federal, a CNA participou de uma audiência pública sobre o uso e a fiscalização de defensivos agrícolas. Já em um seminário na Câmara dos Deputados, a Confederação defendeu a importância do crédito rural para financiar a produção de alimentos. E o Grupo de Trabalho de Tecnologia da entidade discutiu a proposta de regulamento de inspeção de produtos de origem vegetal. A CNA também esteve no lançamento do Polo de Agricultura Irrigada no sudoeste de São Paulo. Em uma live, a CNA tratou da competitividade entre cana-de-açúcar, soja e milho. Um seminário virtual do projeto AgroBR debateu as oportunidades e os desafios de exportar aos Emirados Árabes. E a CNA participou de uma extensa agenda em Olambra, São Paulo, durante a realização da Hortitec, principal evento de hortaliças da América Latina. O Senar reuniu especialistas em uma live sobre o programa de inspeção de pulverizadores no Rio Grande do Sul e no Paraná. E o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção agropecuária no Acre, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Já os vencedores do programa CNA Jovem percorreram os estados da Bahia e Minas Gerais para conhecer a produção agropecuária no país. Eles vão percorrer as 5 regiões brasileiras. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A relação entre o homem e o cavalo foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Essa parceria, que atravessa milênios, também foi importante para a agropecuária mundial. Mas essa relação também ganha destaque na saúde. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que tem ajudado na reabilitação física, motora, social e emocional de muitas pessoas. Só em Goiás, o Senar apoia 36 centros que realizam esse atendimento. Quem não ganha confiança em cima de um cavalo? A alegria contagia e tem ajudado Douglas a superar as limitações da paralisia cerebral. Gosto demais. Eu nem andava sozinho. Eu andava na cadeira de roda. Douglas, hoje você é em cima do cavalo. Você é feliz? Você é feliz sendo atleta? É demais. O animal que ajuda Douglas na ecoterapia pertence ao Centro de Equitação Curralinho, no município de Itaberaí, Goiás. O local foi estruturado pela Mônica com a ajuda do Senar. A parceria, firmada há mais de 8 anos, atualmente atende 80 pessoas e já beneficiou mais de 300 famílias. No início, em 2014, a nossa demanda maior era a parte motora, a parte física, pessoas com paralisia cerebral, com síndrome de Down, né? Então a parte de fisioterapeuta era muito mais intensa na ecoterapia. Ao passar dos anos, a gente sentiu que a comunidade escolar, educacional, trouxe uma demanda muito grande para a gente, principalmente com pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, e os TDAHs, que são os transtornos de déficit de atenção e hiperativismo, pessoas com dislexia, dificuldade de aprendizado. José Ricardo é um exemplo que, com a ajuda da parceria entre o Centro de Ecoterapia e o Senar, foi deixando para trás a dificuldade de aprendizado, tanto na escola quanto nas atividades com o cavalo. A aula o cavalo é boa para mim. Eu gosto de tudo. O Senar entra com toda a capacitação da equipe multidisciplinar, também, né, o acompanhamento dos atendimentos, a avaliação do processo evolutivo dos praticantes. E a metodologia usada é da Associação Nacional de Ecoterapia, que normatiza a prática em todo o país. Divina, a mãe do Douglas, acompanha a evolução do filho com gratidão pelo atendimento que recebe de graça. O Douglas antes, ele não conseguia nem se alimentar com as próprias mãos, entendeu? Nem uma água ele não tomava com a mão dele, a gente tinha que colocar água na boca dele. Alimentar, a gente colocava comida na boca dele, agora não, graças a Deus, ele consegue alimentar com as próprias mãos.
Ele já anda no andador, ele não necessita mais de cadeiras de rodas. Foi muito bom. Montar a cavalo não ajudou apenas no desenvolvimento motor do Douglas. Desde o começo da ecoterapia, as relações pessoais e até a confiança dele melhoraram com as sessões terapêuticas. A gente investiga como ele se sentiu, para que a partir dali a gente investigue então os aspectos emocionais que foram trabalhados, como insegurança, medo, desatenção, talvez a capacidade de não memorizar, e através daí a gente vai evoluindo o praticante dentro da sua condição específica. E a união entre inteligência e sensibilidade dos animais, com uma equipe multidisciplinar, tem consolidado uma forte conexão com os praticantes. O nosso trabalho na educação e reeducação na ecoterapia é gerar foco nessas crianças. Foco de quê? De aprendizagem, foco de lateralidade, de noção espacial, porque muitas das vezes eles não têm esse espaço dentro da escola. A partir do momento que esse praticante começa a evoluir, começa a ter controle de tronco, começa a ter controle de cervical, ele começa a se passar mais independente em cima do cavalo. E aí ele consegue começar a restaurar suas funções. A ecoterapia é mais um exemplo de que campo e cidade trabalham juntos para uma sociedade melhor. Toda iniciativa tem sempre a mão do produtor rural, da Federação da Agricultura, do Sindicato Rural. É uma demonstração que o agro não só produz alimentos, não só produz produtos, para comercialização, mas principalmente que o agro tem essa visão social. Muito bom, não é mesmo? É o sistema CNA-Senar promovendo capacitação, saúde e dignidade no campo e na cidade. E o nosso agro de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todos os serviços e ações que você acompanha aqui só são gratuitos e possíveis com a sua contribuição, produtor. A gente se vê na semana que vem. Até lá!